Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos no nosso Papo Saúde, absolutamente diferente hoje e absolutamente interativo. Evidentemente que, claro, como sempre, no nosso Papo Saúde aí da nossa querida Unimed Itaúna, falamos sempre de saúde, mas hoje numa perspectiva absolutamente diferente. Vamos falar de medicina, vamos falar de saúde, mas também de mágica, até porque são ferramentas terapêuticas e ferramentas de entretenimento que podem facilitar demais no dia a dia. E aqui, na nossa querida Unimed, temos o prazer de receber ele, Dr. Marco Túlio. Isso, Dr. Marco Túlio, dermatologista, médico e, em especial, mágico. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco Túlio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouquinho do dia a dia da gente, como dermato, como maluco, né? A gente leva ilusionismo para dentro do consultório e consegue, com um pouco mais de ludicidade, um pouco mais de quebrar esse estigma do médico sisudo, levar um pouco mais de alegria para as crianças e facilitar o rapport e o atendimento delas. O doutor chegou aqui, para vocês que não acompanharam, e já criou aqui uma atmosfera fantástica, agradabilíssima. Eu tava até com dor, a dor já foi embora. O homem realmente é um grande mágico, né? Doutor, eu quero que você explique essa associação, né? Médico, um profissional bem informado e, conforme você disse, levado, né? Levou a magia, né? A mágica, o ilusionismo para dentro do consultório. Vamos começar. Primeiro médico. E quando é que entrou o ilusionismo no seu consultório? Médico há quase 20 anos já, estou com 18 anos de formado e sempre gostei de criança. Sempre tive facilidade de lidar com criança, mas nunca quis fazer pediatria por causa do dó, pena, não queria ver as crianças sofrendo desse jeito, eu não tinha expediente para isso. Mas sempre tive facilidade de lidar com eles. Férias, eu ajudava em colônia de férias. Entendi. Né? Facilidade com criança eu já sempre tive, ajudava em creche e sempre levei isso para dentro do consultório. Chegava uma criança para eu atender, brincava com ela, dava um balão de luva e já tinha o meu jeito de lidar com eles. E veio a pandemia, a caixa de luva que custava R$ 12 passou para 150 e não falta. Eu vou gastar luva fazendo luva para agradar uma criança, por mais que seja nobre vão me bater, maluco, tá gastando um negócio que podia estar salvando vidas ali. Luva e máscara no início da pandemia, Era produto raro na prateleira. sim, não tinha. E aí encontrei um curso de mágica na internet, me ensinou a fazer nada, quase nada, de duas, três coisas e aí o hobby deu errado. O hobby deu errado, eu levei para dentro do consultório e a mágica me ensinou talvez muito mais coisa de relacionamento do que a medicina conseguiu me ensinar no meu curso inteiro. Porque a comunicação não é você falar e a outra pessoa ouvir. É o que você falar entrar no ouvido daquela pessoa. Porque telefone sem fio a gente já brincou bastante, né? Claro. Então, se o que você fala se perde no caminho, não funciona. E não adianta você querer conversar com criança com o mesmo linguajar que você vai conversar com adolescente, com adulto ou com idoso. Você Cê- tem que se adaptar ao linguajar. E criança vive de brincadeira. Não é que a criança entende só as coisas com ludicidade. Mais lúdico. Ah, sim. Se você fizer alguma coisa com visual, para eles é muito mais interessante. E eu percebi isso atendendo mesmo com mágica já, mas sem entender o que eu estava fazendo ainda. E aí eu achava que era impossível atender autista. Eu achava que esse negócio de autismo era uma coisa que intocável para mim. E aí veio uma criança autista, que eu já conhecia a história dela, não conhecia ela pessoalmente, mas eu sabia de quem era a criança. E eu já fiquei preocupado antes de atender. E aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer para atender? Deixa eu ver o que eu vou arrumar com ela. E aí eu tava treinando alguns números para uma apresentação que eu ia fazer no projeto social que tem em Matheus Leme. E aí vi ela com os dinossauros
brincando com o dinossauro, ela é uma autista não verbal. E aí eu lembrei do que o autismo não gosta muito de contato visual. Então eu nem olhava para ela, eu ficava olhando só para a tela do computador. E aí eu direcionava a palavra para ela, mas sem falar diretamente com ela, que aí era isso hoje eu sei que foi menos agressivo a ela, Sim, claro. foi mais fácil dela aceitar. E aí falei com ela, ó, dinossauro, adoro dinossauro. Aí ela olhou pro dinossauro, olhou para acompanhante, olhou pro dinossauro de novo, olhou para mim e olhou assim. Na hora eu pensei, a porta abriu. Aí eu tinha um livrinho que eu tava treinando a fazer a mágica com um livrinho, que é um livro de fogo. Você abre o livro e sai fogo. E aí eu falei pra criança, olha, mas você toma cuidado que esse livro meu aqui é mágico, porque tem história dos dinossauros, mas não era dinossauro, era dragão. Ato falho que era um dragão. Mas você tem que tomar cuidado que os cavaleiros e as princesas pulam aqui em cima da mesa. Aí no que eu abri o livro, sai uma labareda de fogo dessa altura. Fecha, não, o dragão tá pulando aqui, vamos ter que guardar isso. A criança passou a interagir comigo, me deixou examinar sem ter trabalho nenhum. Impressionante, você entrou na fantasia dele. Eu entrei, aí eu aprendi como é que funciona, assim, sem querer. Você descobriu que tinha outros recursos. Descobri, aí eu bolei um negócio. Aí eu, quando acabou tudo, sabe quando você faz alguma coisa que você olha pra trás assim, que diabo eu fiz? Impressionante. Como é que foi? O que aconteceu? Aí eu fui examinar o que eu fiz. Eu fiquei uns 5 minutos parado no consultório, olhando assim. Uhum. E aí eu percebi que aí são técnicas de comunicação. Qualquer palestra de venda que você vai falar, você vai falar assim, para você vender qualquer produto para o seu cliente, você tem que entrar no mundo dele. Por que eu não vou entrar no mundo da criança? Perfeito. Isso aí não é estratégia de venda, isso é estratégia de relação interpessoal, de comunicação. Você usou uma estratégia de venda para atender criança? Claro. E doutor, me conta uma coisa. Você tem uma formação sólida como médico e uma especialização e tal. Como é que foi se apresentar, e você faz questão disso, né? Como é que foi se despir da vaidade de uma profissão que é bastante valorizada e muito importante na nossa sociedade e se colocar, e eu estava conversando com você, eu conheço pessoas que são seus pacientes, inclusive sempre te elogiam, você colocou na porta do seu consultório, médico e mágico. Como é que foi assumir essa habilidade dentro do consultório frente ao juízo de valor que alguém pudesse fazer, como se as duas profissões ou as duas habilidades não pudessem caminhar juntas? Foi difícil fazer isso, mas não pelo que você falou. Uhum. É porque eu sou mágico medíocre. Assumir que eu era mágico que demorou tempo. Porque é um orgulho fazer isso. Para mim é um orgulho. O mágico não existe mágico. É difícil fazer show pra família. Quando você vai fazer show pra família é que a casa cai. Porque todo mundo quer desvendar o segredo. Cara, desvendar o segredo do mágico é puxar a escada do bombeiro. Tá certo. O bombeiro tá lá em cima porque tá com a escada. O mágico tá ali, é um truque. Você sabe que é um truque. Exatamente. Cara, abraças, curte. Curte o efeito, curte o barato. E eu já falo, olha, aqui não tem mágica, é tudo ilusionismo e eu sou um péssimo ilusionista. Eu vou aprendendo as coisas e aí eu aceitei assumir quando o hobby deu errado. O hobby deu errado, virou profissão e eu passei a fazer palestra com mágica também. Fiz algumas palestras já, usando a mágica para exemplificar e para explicar as coisas. E as coisas ficam muito mais fáceis quando você ilustra. Isso. Doutor Marco Túlio, e para o seu paciente convencional, ele que não é criança, por exemplo, ele chega e lê lá, né, é médico e mágico, sempre tem que contar a história, né? E você acaba contando um pouquinho da história, né? Que você também é mágico, que você adotou isso. Isso gera uma empatia nas pessoas, né? Isso é diferente, né? A gente não tem tantos relatos. Eu já vi barbeiros, às vezes, fazendo alguma coisa nesse sentido e tal. Essa é uma nova etapa da medicina, da psicologia, da fonoaudiologia, para a gente poder ter acesso às pessoas e poder levar uma terapêutica mais assertiva? É um caminho. É um caminho. E. Tem quantos médicos que fazem isso? Em Minas, 3. Comigo. Mas minha mãe falou que eu não sou todo mundo, fazer o quê?
Exatamente. Então, a gente não tem que ficar preocupado também com o que, que eles falam de fora, com o que, que vem. Eu não fico fazendo mágica para adolescente, a não ser que eu veja que é um adolescente que ainda não está tão em crise, Uhum. que não foi trocada ainda, né? Porque você sabe, né? Não sei. É Que o tem quê? a fada do dente, que vai lá, pega o dente da criança e bota moeda, né? Mas tem a Isso. amiga dela, que essa é mais malvada, é a fada do adolescente, que tira a nossa criança e coloca o adolescente lá. Nossa, mãe, E a gente tem que mentira, hein? aprender a gostar daquela outra pessoa que chegou. Fada do adolescente, essa foi boa, viu? Então, se eu não vou para acessar o adolescente, eu não tenho que, não posso fazer isso, que ele vai achar assim, ah lá, o médico tá achando que eu sou bobão. E eu não, para eles assim, não fico falando que eu sou mágico, tem na porta tem, mas se perguntar, assim, ah, é porque eu uso para atender criança. Perfeito. Ah, não, porque ajuda. Que eu carrego no bolso os instrumentos, os materiais, fica com bolinha no bolso, lenço. E porque eu não sei quando é que vai entrar a criança e quando é que eu vou precisar. Às vezes entra um adulto e carrega uma criança junto. Perfeito, é isso que eu ia te dizer, ué, né? Não tá ligado à idade. Né? E Você aí mesmo nos encantou aqui a coitada e... da criança chegou no consultório para acompanhar a mãe, porque a mãe não tem com quem deixar. Para ela, que lá é entediante. Ela Claro, tá esperando um negócio que não é dela, que não é para não ela. tá sentindo nada. O que custa agradar ela um pouquinho? Aí hoje eu voltei para os balões, mas aí aquele balão salsicha eu já faço, Já faz o balão já lá. faço o balão e vai. Pois é, e qual que é a velocidade que você coloca? Porque como médico, você já é um médico consolidado, tem sua especialidade, atende conosco na Unimed, enfim, deve ter seu consultório particular também e outras coisas. Você coloca energia nesta profissão também? Você me disse que faz parte eu vou usar a palavra sindicato, mas não é sindicato, né? Uhum. Como é que você coloca energia nessa também profissão de ilusionista? Ai, não tem que colocar energia, eu ganho energia lá, Aham. porque ganha vida, isso me rejuvenesceu muito. Uhum. O Nietzsche não ficava tentando falar que a gente tem que assumir quem que a gente Sim. é, e aí a gente tô assumindo. Pois é, mas Então, aí, quando eu vou para fazer a mágica, quando eu vou para estudar, aquilo lá para mim não é profissão, é diversão. Então, você tem que estudar? Tem que estudar. Você tem que treinar? Tem que treinar. Porque é um espetáculo, é um número. Igual, você toca violão, você vai fazer um show. Você tem que ensaiar, você tem que treinar. E a mágica não é diferente. Se você ficar muito tempo sem executar aquele efeito, aquele número, não vai sair bom. Então, eu tenho meu tempo de treino, mas eu tem tenho ajuda. dedicação também. Eu tenho minha ajuda em casa. Pois é, e aí, doutor, quando a gente quer uma consulta com o dermatologista, né? A gente pega a nossa carteirinha da Unimed ou o aplicativo, agenda no seu consultório, depois você vai contar aqui onde ele é, e a gente é atendido brilhantemente pelo dermatologista. E quando a gente quer um show com o mágico, como é que a gente faz? Aí é uma boa pergunta, que eu não consegui ainda monetizar tal coisa e colocar, assim, o que eu faço de show de mágica é em evento beneficente, em associação que me Entendi. pede para ir. Uhum, entendi. Atualmente ele tem uma pegada de propósito, assim, Sim, né? De proposta de valor mesmo, no sentido de levar essa interatividade para as pessoas. é meu jeito de falar obrigado para mágico. Tá. E eu queria até, que assim, eu não sou mágico sozinho, né? Eu levei meus filhos junto. Então, conta isso pra gente, como é que é? E aí o meu filho gostava tanto e quis ir comigo. E eu falei assim, então vamos fazer o show junto. E aí eu tinha que arrumar um nome de mágico para mim. Tô curioso, e aí? Aí eu falei assim, não, vamos ter que arrumar um nome que tem que ser alguma coisa que vai me trazer alegria, que vai me lembrar coisa que seja alegre. E aí um amigo de faculdade, um querido, me chamava de Orlando, que falava que eu era parecido com o tio dele. Então eu falei assim, então para eu lembrar desse amigo, eu vou falar assim, então vai ser Mágico Orlando. Mas Orlando não tinha graça. Então o mágico é tratado pelo sobrenome, né? E aí eu virei o Orlando de Araque. E o meu filho é o de Araquinho. Essa brincadeira de que eu sou um mágico medíocre, Claro. que eu não sou mágico, eu sou médico, eu sou mágico por acidente. Mas eu levo muito a sério. Eu levo muito a sério a parte do ilusionismo. Então,
Minhas meninas, quando elas estavam menores, eu não deixava elas subir no palco, porque elas deixavam cair o efeito, revelava o segredo. Isso me deixava possesso. E aí o meu filho entrou, ele é o de Araquinho, e as meninas agora estão entrando também. Meu filho tem... Você tem quantos filhos? Eu tenho 3, eu tenho 2 meninas de 6 anos e um menino de 10. As meninas entraram pro palco comigo a primeira vez com 5 anos e ele com 6, eu acho, 6 para 7, 7 anos é que ele já entrou pro palco comigo a primeira vez. E hoje ele tem número dele. Meu filho tem a parte do show que é dele. E a gente tem uma entrada que hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo um desses eventos e eu fui sem ele. Que depois de eu vir para cá e ele teve um argumento também que eu não pude. Ele ganhou o Interclasse, cara. Poxa, Pô, que isso, ué. não, teve Que tirar, lá, ué. não, Claro, você tem que, aí, o argumento dele foi muito foi muito forte, claro. aí a gente faz uma entrada junto, que é muito piada, e eu não tenho como fazer essa piada sem ele. Sem ele. E sofri para fazer sem ele agora. Sem É que a gente brinca com as crianças, a gente fala assim, o ano passado a gente falou na escola deles. Aí eu falei assim, nossa, 4ª série, vocês estão o quê? 4ª? Que nossa, eu me lembro quando eu estava na 4ª série, com meus 17 anos. Era tão bom. Aí eles até, cada um faz o que pode. Exatamente. E aí começa a brincar com as crianças, aí ele entra na brincadeira. Eu viro, que você é bom de verbo, então faça umas frases com a palavra hospedar. Aí ele, sim, hospedar da bicicleta é de plástico. E aí vai brincando. Vocês criaram um número. Criamos um número que a gente tem uma conexão e ajuda, porque aí eu entro, brinco com as crianças, eu saio, depois ele entra sozinho, aí as crianças batem palma pra ele, pensando que vai ser eu que vai entrar, a gente tem o mesmo traje. E aí eu brigo com as crianças, porque ele é bonitinho, vocês fazem bate palma, pra mim não. E aí vai embora. E se tornou um número, se tornou um produto, digamos assim, Sim. né? Um espetáculo que é apresentado. E me conta uma outra coisa interessante. O que dá mais trabalho? Aprender uma mágica ou fazer o diagnóstico clínico lá no consultório? Boa pergunta. Eu tenho facilidade com o diagnóstico. Acho que o Papai do Céu me ilumina na hora de fazer o diagnóstico. Isso aí tá esquisito, eu vou ter que fazer. E a mágica, para mim, não é difícil aprender a mágica. O difícil é você saber a história que você vai contar para aquela mágica, porque o efeito é bobo. Ele é muito rápido, né? O efeito não é importante. O importante é a história que você vai contar para aquele efeito É uma funcionar. narrativa, né, doutor? Eu uso muito bolinha de espuma no consultório e eu falo com a criança, olha, essa bolinha aqui, você pensa que é a sua doença. Deixa eu ver se eu tenho bolinha aqui, eu te mostro como é que é na prática. Sensacional. Aí geralmente eu tiro a bolinha da criança. A mas equipe técnica que tá assistindo aqui, pessoal, já tá toda aqui. Poxa, quem tava olhando uma coisa, olhando outra, já voltou. E aí eu coloco assim pra criança, assim, e aí é um jeito de eu fazer conexão. Porque Perfeito. eu tiro dela a bolinha, e fico com a bolinha na mão às vezes e não tô com o resto das coisas aqui. Eu tenho um dedo de luz, que eu tiro a luz e assim, ó, toma aqui. E aí eu coloco as bolinhas na mesa, você conhece? Aí a criança, eu chama bolinha. Aí ela já começa a rir. Eu falei, vermelha. Claro. E vermelha. Aí eu falo pra ela, olha, pensa que isso aqui, ó. Deixa eu chegar aqui pro lado. Pensa que isso aqui é como se fosse a ferida que você tem aí. Sim. Tá? E eu vou ter a mesma coisa que você. Então eu guardei aqui na minha mão, essa aqui você guarda na sua. Segura aí pra mim. Segurou aí. E aí eu falo, ó, quando você passar o creme, passar o remédio direitinho, se você fizer tudo que eu tô te falando, vai acontecer o quê? A feridinha vai sumir. Embora. E se você não fizer, olha aí o que acontece. Ela abre a mão, ela aumenta. É a história que você vai contar. Sensacional. É sempre o efeito, é o mínimo. O negócio é a história que você vai contar. Como que você vai fazer aquilo. Você criou uma narrativa conectando a mágica, passou a ser um detalhe e a explicação passou a ser tudo. E aí... Incrível. Porque a criança, quando ela vai para o consultório, assim, isso é uma coisa da nossa geração, né? Se você não ficar quieto, eu vou te levar lá no hospital para você tomar uma injeção. Construir uma narrativa ruim, né? Do médico dói, né? Sim, e quem dá injeção é enfermeiro, não sou eu.
Eu pago o pato sem... Aí ele, né? Pago o pato sem ter nada, mas enfim. E aí a criança chega com medo. É uma pessoa estranha, que ela não conhece, Sem dúvida. e os colegas, eles... Eu também já fiz muito isso, a gente tem mania de anular determinadas pessoas dentro de consulta. E é um... E hoje eu falo que é uma maldade que a gente faz, mas isso aí involuntariamente. Chega um paciente que é criança, você conversa só com a mãe. Você não conversa com a criança. A Sem criança acha que dúvida. aquilo lá não é dele. É. Você chega um idoso, você esquece que o idoso existe, conversa só com o acompanhante. Perfeito. Então você precisa de ter isso. A pessoa com deficiência. E uma vez chegou um surdo no consultório, e aí me ensinou muito ele também. E aí ele chegou, e eu virei para ele: o que eu posso te ajudar? Uhum. Aí a mulher dele já veio atravessando o samba. Claro. Não, que ele é assim, assim, assim. Eu disse, não, deixa ele falar. Ele disse, não, mas ele não fala, ele é surdo. Eu assim, ele comunica, não, sim. Deixa ele fazer do jeito dele. E ele foi, explicou. Eu falei com ele, do meu jeito, que eu tinha um amigo de infância que era surdo também, só que ele não falava Libras convencional, ele criou sua própria Libras. Entendi. Mas dá para se virar. Entendi o que ele tinha, e aí e ele voltou pro retorno sozinho. Nossa, incrível. E aí fui perguntar para a esposa dele, falei assim, olha, eu estou montando uma palestra de inclusão e eu queria saber as dores que vocês têm para eu conseguir colocar lá, porque eu fiz assim, 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 imaginando que são essas as dores. E ela me falou um negócio forte pra caramba, ela olhou para mim e falou assim, não, esse aí é o caminho, mas eu não sei do que mais pode ser feito, que é a primeira vez em 20 e tantos anos de casado que eu tenho com ele, que alguém conversou com Que alguém ele. conversou com ele. Pesado, Incrível, né? doutor, incrível. Pesado. Então, igual eu estava explicando, para conectar, quando a criança chega no consultório com aquele medo, e aí você gera um impacto nela. O que é esse impacto? Eu pego a luzinha, a luz acende, ela às vezes vai falar, claro que vai ter coisa que vai falar, às vezes eu faço um barulho, eu vou tentando encostar na criança, vou fazendo igual que formiguinha no braço, e aperto o nariz, eu tenho uma buzina embaixo da mesa. Uhum. Aí eu aperto a buzina junto com o nariz, aí faz o barulho da buzina, que é a buzina bem Uhum. de bicicleta da nossa... Bicicleta da nossa época. Uhum. Aí ela, e aquele barulho, você já apertou essa buzina e você já viu como é que o cachorro fica desesperado? Que ele liga com os brinquedos dele. E criança também liga aquela buzina, aquele Tem uma som, memória afetiva ali, né? com as pelúcias que ela tem que fazer o Claro. barulho. Uhum. E aí na cabeça dela vira uma chave. Opa, peraí. Aqui pode ter brincadeira, aqui pode ser legal. É. Guardadas as proporções, acontece quase uma hipnose, né? Porque no sentido, você dispara alguns gatilhos de memória afetiva ou de sensação de segurança. Já me falaram isso, que eu faço hipnose sem saber. É, tem uma hipnose aí, ué. Porque na verdade você ativa alguns gatilhos que estavam ocultos e bloqueados por causa do medo e ele começa a se sentir num ambiente absolutamente familiar. E a única coisa dessas brincadeiras minhas todas que nunca falhou, já falhou de tudo. Já falhou essa luz, já falhou a bolinha, que tem criança que não aceita. Já falhou o balão que estourou, a criança ficou com medo. A única coisa que nunca falhou é a bolinha de sabão. O que é? E que bolinha de sabão Bolinha que de é sabão, cara. Você faz a bolinha de sabão. Tá aqui, ó. essa? Ah, incrível. É bolinha de sabão. Você só precisa soprar a bolinha. Mais nada. É sério, cara. Caros senhores, nós estamos tendo aqui hoje uma oportunidade incrível de ver uma nova maneira de se fazer, ou uma maneira importante de se fazer medicina, interagindo as pessoas para que diminua mais ainda a dor e que tenha o atendimento humanizado. Isto é também um atendimento humanizado. É só isso. Não precisa fazer mágica. Você sopra a bolinha. E você pode também pegar ela. Aí é outra conversa. Sensacional, gente, a bolinha. Ah, que bacana, que bacana. A bolinha de sabão nunca falha. As crianças querem pegar a bolinha, as crianças querem brincar com a bolinha. É. E, e eu tenho os meus artifícios, as minhas coisas, então é tudo pensado para gerar esse conforto. É. Doutor, uma pergunta de psicólogo para médico ilusionista. Muitas das coisas que eu desenvolvi ao longo da minha vida foi por sentir falta disso. Então, tipo de aula que eu faço é porque eu queria ter recebido, embora tenha tido grandes professores, mas às vezes numa determinada aula eu queria. A minha comunicação, às vezes a empatia. Você acha que
essa sua vertente tão preocupada em melhorar o seu atendimento, tão preocupada em se conectar com as pessoas, tem a ver com alguma coisa que ao longo dos anos você foi sentindo falta, ou às vezes até com você mesmo, de sentir falta em algum ambiente, às vezes, alguma coisa nesse sentido. Eu falo que eu tive muita sorte de ser compreendido só na faculdade, porque durante muitos anos eu não fui compreendido em alguns lugares que eu estava. Às vezes as pessoas, a minha alegria ou o meu barulho, a minha estridência, ela não era bem interpretada. Você acha que isso que você entrega hoje no consultório, isso que você entrega hoje para o seu cliente, de diferente, tem muito a ver com alguma coisa que você sentia falta, ou para você, ou para pessoas próximas de você? Ah, sempre. Isso aí é inconteste. A gente médico tende a ser mais sisudo. É uma faculdade difícil, é difícil de entrar, mas é mais difícil de sair. Sim, E lá imagino. dentro é pesado, a carga que você tem. E igual você falou de aula, eu dou aula na faculdade com Sim. mágica. Assim, eu faço mágica para os alunos da faculdade para explicar as coisas de dermatologia e funciona bem. Mas eles já estão esperando. Eles já estão esperando que vai ter alguma coisa. E aí funciona. Não é igual a pessoa que vai me procurar no consultório e eu vou fazer gracinha. Daí eu tenho esse discernimento de separar. Sim. Mas igual na sala de aula, talvez seja um dos únicos lugares que se você entrar na sala de aula do século III até na sala de aula de hoje, o lugar é exatamente igual. São as cadeiras e o quadro Impressionante. na frente. Sim. E eu tinha muita dificuldade com isso. Eu não vejo nada que seja. Não consegui pensar até hoje em nada melhor que a aula dispositiva. Mas do jeito que ela é feita, não funciona bem, para mim. Uhum. Então, mas eu tenho TDAH, e aí descobri isso depois de velho já, e aí para prender minha atenção, precisava de ser uma pessoa que soubesse comunicar. Uhum. E ali, os professores não estão ali para comunicar, eles estão ali para vomitar informação. Uhum. Ler uma transparência, então a gente até brincava que a gente tinha retroprofessor, que era o professor que só lia a transparência. Lia a transparência, eu lia em casa. Uhum. E via isso nos consultórios também, porque não adianta você entrar no consultório, você olhar assim, toma, é isso, você usa esse remédio aí. A pessoa vai olhar assim, tá, mas o que que eu tenho, como que eu tomo isso, como que eu faço isso? Se você conseguir explicar para ela, você vai ter uma adesão muito maior ao tratamento. Sem dúvida. E Você aí, capacita ela sim, e o para ser tripé, atendida. que todo tratamento para funcionar precisa do tripé. Primeiro, a pessoa ir. Uhum. Segundo, eu passar o medicamento certo. E o terceiro, ela usar. Qualquer um desses que não acontecer, o tratamento não vai funcionar. O tripé do tratamento médico são essas três coisas. Então, se a pessoa não usar o remédio que eu passar, também não vai funcionar. Perfeito. Pode não funcionar por outras causas? Sim, mas o tripé está ali, e se a gente deixar ela passar ali sem entender o que está acontecendo, você não está comunicando, você não está passando para ela o que é isso. O grau de dificuldade dela ali, no dezembro laranja, a gente vê câncer de pele o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. O doutor, assim, uma curiosidade, na sua prática clínica e quando você utiliza de algum recurso, já teve algum dia que deu errado, que o cliente assustou, que ele ficou chateado? Já, Já teve, já? Que ele falou, que isso, cara, e tal, alguma coisa nesse já, sentido? já, claro. Não Entendi. dá certo sempre, não. Você Aham. acha que, Não, você acha que não, claro que não. que o Chico Anísio agradou com todas as Não, piadas de que jeito fez? nenhum. Eu Aham. tenho plena consciência disso. Mas assim, o que mais acontece é a criança chegar num segundo momento, assim, eu quero mágica nova. Entendi. Aí eu passei aperto. Putz, aí o repertório tem que expandir. Tem, mas aí a gente consegue reinventar uma mágica que já tá ali. A gente consegue. Com essas duas bolinhas que eu tenho aqui, eu gasto meia hora com isso aqui pra acabar com os efeitos dela. Entendi, exatamente. Dá para brincar. Ela é uma peça coringa. Sim, É camisa preta no nosso ela é guarda-roupa. bem versátil. Mas Entendi. já aconteceu sim, aconteceu eu evito sempre de levar a criança para a maca. Enquanto eu puder examinar ela no colo da mãe, como eu não examino órgãos internos, a sua pele, eu tenho essa facilidade. Porque a maca gera aquele medo. E aí eu brinquei com a criança e levei ela para a maca. E na maca ela entrou em crise. Uhum. Aí eu tentei trazer ela de qualquer jeito. Era uma criança autista. Enquanto a gente não soltou ela para ela andar, para ela
sair daquele momento de crise, não voltou. E não foi barulho, não foi nada, porque quando eu usei barulho, ela ficou bem. Entendi. Ela assustou um pouco quando ela foi para a maca, eu acho que ela foi mais a maca do que o efeito em si. Mas eu usei era a varinha da coragem que eu dou para ela. É uma varinha de interno para criança, ela segura a varinha. E ajuda ela. Ela ajuda, vira um amuleto, né? Vira um. E, doutor, pois é, eu tô aqui imaginando, de forma prática, consulta sua deve ser uma consulta longa, porque com todo esse cuidado, com todo esse atendimento humanizado que você tem e com toda a pirotecnia do ilusionismo, da maneira mais respeitosa, não deve ser uma consulta rápida, né? A parte da mágica deixa ela mais rápida. Uhum. Porque se eu não tiver conexão com a criança, eu vou ter dificuldade de examinar, de deitar ela vai chorar, vai espernear. E eu, com aqueles 3 minutos de efeito ali, eu conquistei a atenção da criança Impressionante. e vou ter um efeito. Então, Impressionante. isso não tira Aham. aquele primeiro atendimento que eu te falei, dos dragões, do caderno de fogo, a consulta, eu marquei no relógio, a consulta durou 17 minutos. Entendi. E assim, não é porque eu corri com a consulta. Não, claro, você acessou os atalhos. Foi. Eu Perfeito. achei. Eu uso o termo que eu acessei a casinha. Perfeito. Eu chamo E é o esse cérebro do termo mesmo. autista de casinha. Tá Então, para certo. você entrar na casinha, você precisa de ter permissão do autista. Não, fantástico, excelente. E aí, Excelente, excelente. Doutor, uma outra coisa importante, assim, você acha que isso pode se tornar um método na medicina? Situações de lúdicas ou de que disparem memórias afetivas? Você acha que o caminho para o médico, para nós profissionais da área da saúde como um todo, passa por isso? já era para ter passado. Uhum. Esqueceu daquele cara lá nos Estados Unidos que montou um hospital lá, um tal de Pat Adams? Uhum. Desde ele. A gente já tem que. Rir é o melhor remédio, é o lema dele. Aqui, e depois disso, ele veio aqui para o Brasil com os Doutores da Alegria. Os doutores da alegria, que são importantíssimos. E é só a gente que não percebeu isso. A gente quer ficar ainda naquele ambiente sisudo. Aí que a gente esquece de viver o hoje, né? Fica preocupado com aquele passado que você não consegue mudar mais e um futuro que você não consegue controlar. A única coisa que você consegue controlar é o seu presente. O presente é aquilo ali. E se você estiver ali de fato presente para aquele paciente, para aquela criança, aí você vai conseguir mudar. Não precisa ser. Você é mágico, é mais fácil. Não precisa ser mágico. Não falei que a bolinha de sabão sozinha faz a bagunça. Perfeito. Um balão que você entrega para a criança, que seja um pirulito que for. Assim, pirulito tem doce, tem a parte ruim eu tenho cada vez menos deixado essa parte de dar um doce para a criança. Mas você tem outras alternativas, Tem repertório. outras coisas que você pode fazer para a criança que muda. No meu consultório eu tenho um aquário. Entendi. O aquário, eu deixo a criança dar um pouquinho de comida pro peixe. Não, mas isso é sujo. Água, que sujeira que tem ali, não tem contato com nada. E o aquário fica ali, transmite paz, transmite calma para a criança. Incrível. E assim, são artifícios. Você pode acomodar também. Essa aí é uma outra alternativa. Vai da escolha de cada um. Ô, doutor, tem mais algum número aí pra gente se fartar aqui dessa habilidade sua? Eu não sei se eu trouxe mais coisa. Eu acho que eu trouxe um negócio aqui. Deixa eu ver. Esse aqui eu uso muito quando eu vou fazer mágica corporativa. Deixa eu ver. A carteira do homem tá lotada de dinheiro, tá, gente? Ó, ele tem cartas aqui, ó. Pô, mágico que não tinha carta, ele tava errado, A gente tem que ser criativo, Criativo, né? O mágico muito. tem que fazer coisa criativa que nenhum outro mágico faz. Ué. Então, vou usar cartas. É claro, Ninguém usa bastante cartas. original. Super original, né? Você gosta de cartas? Eu adoro cartas. Depois você me dá um endereço, eu vou escrever umas pra você, você vai ficar feliz. Eu uso a seguinte coisa, ó. Isso aqui é mágica corporativa mesmo. Eu usei isso aqui até quando eu fiz palestra na igreja. Sim. Eu fui fazer uma apresentação para as crianças na igreja mas eu uso da seguinte forma, ó. Nós temos aqui 3 cartas. Qual é a carta mais diferente que a gente tem aqui? A dama. A dama. A dama de copas é que é a única carta vermelha, né? Ela é até diferente até Claro. no dorso dela. E aí, eu lembro que a última vez que a dama de copas apareceu numa história infantil,
Ele era meio bravo, Ela né? era meio brava. Ela arrancava a cabeça das Sim. crianças na história da Alice. Verdade. Né? O nosso ditador interno. Mas enfim. E aí eu falo para. Estou fazendo uma palestra para um laboratório ou para a Unimed. Vou fazer para a Unimed. Não, então vamos cá. É a Unimed que a gente está aqui falando. Me dê sua mão. Essa dama, Aham. tampa aí pra gente. Essa dama de copas, ela vai ser aquele paciente especial que você precisa dar um exigente, que você precisa Sei. de conquistar, que é só um plano de saúde que vai conquistar de verdade, vai. Qual que é aquele plano de saúde que você vai entregar para ele? Aí você pensa direitinho o que a gente tá falando para o Unimed. Se pensar em outro, Claro. você quebra as Não, pernas, né? claro, jamais. E aí eu peço para a pessoa mostrar, deixa eu ver o que que apareceu. Ah, Incrível e não podia ser outro mesmo, né? É o nosso melhor aqui no Papo Saúde. Senhoras e senhores, que espetáculo, né? Que rapidez, que capacidade. Doutor, a gente vai chegando ao final do nosso Papo Saúde aqui, ó. O estúdio pegando fogo aqui, viu? Coisa boa, mas sempre com muita segurança, sempre com muita prevenção. não, isso aqui é só armadilha. É só uma armadilha, né? Pra Talvez meus ninguém pôr a meninos mão. mexem no meu dinheiro, Tá não dá não. certinho, exatamente. Doutor, a gente queria as suas considerações finais, é um prazer recebê-lo aqui. A gente podia passar a tarde toda conversando aqui sobre plano de saúde, conversando sobre medicina e conversando sobre recursos terapêuticos que podem ser utilizados. A sua despedida final aqui para o nosso telespectador, que hoje foi abrilhantado aqui com essa apresentação incrível. Quando a gente é genuíno, quando a gente é autêntico, tudo que faz funciona, né? E essa parte da mágica, você me perguntou, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. O que foi mais difícil, o atendimento médico ou a mágica? E eu faço tudo com muito prazer, eu gosto do que eu faço. E aí quando a gente faz as coisas porque gosta, com gosto, faz diferente. Claro, a gente não vai agradar todo mundo nunca. Vai sair gente descontente? Claro que vai. Mas a gente vai tentar fazer o melhor, né? A gente vai tentar crescer cada vez mais. Eu tenho essa coisa de viver o presente, sabe? O presente agora a gente tá aqui conversando sobre ilusionismo. Então, isso aqui para mim é a coisa mais importante que tem. Então, quando eu tô no atendimento, também. Então, eu vou tentar dar o meu melhor ali. Às vezes, o meu melhor não vai ser suficiente, mas viver o presente, não ficar com o que a gente não pode controlar. Chama presente não é à toa, né? Tá presente, né? Senhoras e senhores, hoje aqui no nosso Papo Saúde, um grande momento, né? Para além da saúde, a alegria. Talvez tenha sido esse o nosso tema hoje, seria o Papo Saúde com Alegria, né? Um trabalho fantástico feito pelo Dr. Marco Túlio, né? Mágico ilusionista, mas mais do que isso, um ser humano fora de série. Doutor Marco Túlio, muito obrigado, né? Nós do Papo Saúde aqui da Unimed Itaúna agradecemos muito. Eu espero encontrá-lo em breve, ou num show de mágica, ou no seu consultório, ou, por que não, na vida. E vamos sim. Seja leve. Exatamente. Um abraço para todos vocês, ó, a sua informação, a sua saúde, a um clique de você. Papo Saúde Unimed. Um abraço.